Ok. Bom, sejamos todos bem-vindos. Estamos começando mais uma reunião pública das nossas tardes e noites de domingo, não é? Aqui já um pouquinho mais frio, não é? Um pouquinho mais frio. Esta noite nós tivemos 4 graus. Agora, não, hoje já melhorou, hoje já foi para 7, chegamos até 11. 11 graus. Não. Muito bem. Mas então, estamos para começar aqui mais um estudo do Evangelho narrado por Mateus à luz da doutrina espírita. O Evangelho lá do Novo Testamento, não é? Muito bem. Antes de nós começarmos, que eu não peguei Caminho, Verdade e Vida. Peguei. Está aqui. Muito bem. Então, vamos começar com a nossa mensagem inicial. É justo, não é? Olha só. Ação de graças. Olha. Mensagem 19 do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. O título da mensagem é Ação de Graças. E o versículo está exatamente na narração aqui de Mateus, mas no capítulo 26, nós que ainda estamos no 10, não é? Lá no final, no capítulo 26, versículo 27. Nos diz Mateus: tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, o cálice, dizendo: bebei dele todos, no caso do cálice. Então, Jesus toma do cálice, dá graças, não é? Naquele momento, e distribui o cálice para que todos bebessem dele. Emmanuel comenta as palavras narradas por Mateus deste momento. Bom, Mateus, que narra esta passagem, estava lá? Viu acontecer isto? Sim, ele é um dos 12 apóstolos. Então, ele é uma testemunha ocular deste momento de, vamos dizer, de ação de graças, não é? Comenta Emmanuel: no mundo, as festividades gratulatórias registram invariavelmente os triunfos passageiros da experiência física. Lautos banquetes, quer dizer, banquetes fartos, comemoram reuniões da família consanguínea. Músicas alegres assinalam o término das contendas na justiça, aquelas questões de justiça. Na justiça dos homens, nas quais, muitas vezes, há vítimas ignoradas soluçando na sombra. Então, alguns festejam, mas alguns lamentam. Com Jesus, no entanto, vemos um ato de ação de graças que parece estranho à primeira vista. O Mestre Divino ergue hossanas ao Pai, justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo. Conhecerá a desoladora solidão no Jardim das Oliveiras. Padecerá injuriosa prisão. Meditará na incompreensão de Judas. Ver-se-á negado por Simão Pedro. Experimentará o escárnio público. Será preterido por Barrabás, o delinquente infeliz. Sorverá fel sob a coroa de espinhos. Recolherá o abandono e o insulto. Sofrerá injustificável condenação. E receberá a morte na cruz, entre 2 malfeitores. Entretanto, agradece. É que na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os valores eternos do Espírito. O Cristo louva o Todo-Poderoso pela oportunidade de completar com segurança
o seu divino apostolado na terra, rendendo graças pela confiança com que o Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção das criaturas humanas, embora essa redenção lhe custe martírio e flagelação, suor e lágrimas. Não te percas desse modo em lances festivos sobre pretensas conquistas na carne que a morte confundirá hoje ou amanhã. Mas no turbilhão da luta que santifica e aperfeiçoa, saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. Muito lindo. Vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, neste mês em que nos lembramos mais do que nunca, Senhor, da Tua chegada entre nós, a fim de marcar uma diferença nesses últimos 2000 anos profunda nos nossos corações e nas nossas mentes. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez também estarmos na carne, estarmos com nossas famílias, estarmos abraçando os desafios propostos por nós mesmos desde antes de aqui chegarmos. Fortalece-nos, Senhor, diante dos testemunhos, dos que já passamos, dos que estamos passando e dos que ainda iremos enfrentar. E, sobre todos eles, Senhor, rendemos graças. Obrigado por tudo, Mestre amado. Abençoa o nosso anjo guardião, nossas famílias e lares. Abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos estejam, Jesus, em nós e entre nós, hoje e sempre, graças a Deus. Estávamos aqui pensando, antes de começarmos, e foi interessante, não é? Porque veio a mensagem de ação de graças, e esse Natal, as nossas comemorações são comemorações de ação de graças pela vinda de Jesus até nós. Mas quando os festejos do Natal começaram, eles começaram, vamos dizer assim, recorrendo aos festejos pagãos, né? Por já haverem tradições pagãs fortes, extremamente enraizadas na cultura dos povos, marcadamente, não é? O povo romano, que foi o grande império que absorveu a doutrina cristã, temos que foi pensado assimilar as datas pagãs dos solstícios, marcando datas importantes do calendário cristão. Então, o solstício de inverno, que é o menor dia da luz solar no hemisfério norte, foi escolhido para ser a data do Natal. Era o solstício de inverno muito festejado nos povos pagãos. Então, assim, os povos resistiriam menos à mudança, porque as suas tradições festivas se manteriam vamos dizer assim, na transição da cultura pagã para a cultura cristã. Mas o que estamos vendo hoje em dia? O que estamos vendo hoje em dia? De que a festa cristã do Natal está se transformando de novo na festa pagã, não é verdade? Então, hoje nós temos que muitos não desejam mais Feliz Natal, mas sim feliz feriado, feliz festas, né, de final de ano. E procura-se enaltecer o Papai Noel, né, o Pai Natal, e
o aniversariante vai ficando cada vez mais e mais para o cantinho. E nós podemos pensar que é isso é um exagero. Não, não é. Já existem cidades onde os presépios que eram levados aos enfeites citadinos, não é? Vamos dizer assim, não é? Das cidades, estão sendo exigidos por parte da população que sejam retirados e estão sendo. Então, toda essa festa continua, o que é interessante, não é? Porque está se tirando Jesus do Natal. Está se tirando o nascimento de Jesus das festas natalinas, mas não está sendo feito de forma abrupta. Está sendo feito de pouco a pouco e não estamos nos dando realmente conta do que está acontecendo. No entanto, nós temos que todas as festas do mundo, como bem nos lembrou a página, não se comparam às festas do Espírito Imortal. E a festa do Natal é a festa do Espírito Imortal. Porque Jesus veio nos falar do reino de Deus e veio nos falar de que a morte não existe e de que nós continuaremos para sempre, nos transformando na grande família universal, todos filhos de um mesmo Pai, todos nós irmãos entre nós. Então é importante que tenhamos em mente de que se hoje achamos que não, imagine se coisas assim acontecerão. Gerações, olhamos para trás. Quantas coisas de algumas poucas décadas para cá já mudaram. Poucas décadas daqui para frente podem mudar mais. Sabe como aquela história da curva? A curva do Covid? Vocês conhecem essa história, não é? Então tem que se lutar para não chegar a determinado ponto, porque se chegar, perde-se o controle. É a mesma coisa com a questão do cristianismo. O cristianismo está sendo retirado da civilização ocidental. Passo a passo. Inúmeras, e são inúmeras igrejas estão sendo desativadas. Desativadas. Viram bibliotecas, viram bares, viram discotecas, viram qualquer coisa. Quando outras tantas não estão sendo depredadas e incendiadas. E tudo isso estamos assistindo. E podemos pensar, sim, mas essas são as igrejas católicas. Mas não vamos menosprezar a herança que recebemos da Igreja Católica, não é mesmo? Se estamos aqui hoje, foi porque a Igreja Católica foi aquela que salvaguardou durante mais de 1000 anos os evangelhos. Então, sempre, assim como estamos nos lembrando aqui da questão da gratidão, pela Igreja Católica, temos e devemos ter um grande sentimento de gratidão pelo que ela nos oportunizou em estarmos hoje tendo ainda, vejamos, o trabalho de séculos e séculos da vida de homens que nos mosteiros transcreviam e transcreviam, porque não havia ainda a imprensa, não é? Então todos os volumes da Bíblia eram transcritos à mão. E homens dedicaram suas existências, inúmeros nos mosteiros, a transcrever a Bíblia. Então, toda essa herança de uma era onde o progresso era quase, tão pouco, vamos dizer quase nenhum, não, porque comparado a milênio já era muito progresso. Mas comparado a hoje em dia, um progresso muito, muito pouco.
achamos, vamos dizer assim, pertinente trazermos essa reflexão, já que estamos começando o mês do Natal e já que aqui no capítulo 10 de Mateus, a questão de ser cristão é algo que vai ser marcado por Jesus como uma ação que precisa de preparo, mas uma ação que será perseguida, mas não será desamparada. Isso ele trouxe há 2000 anos. E talvez durante alguns séculos, quando a Igreja Católica tinha uma hegemonia e um poder de impor o que estava no Evangelho, pensava-se que já nenhum risco, isso são palavras do passado, nada mais teriam a ver com o nosso dia a dia. Mas depois disto, vivendo os dias atuais, nós vemos que a fala de Jesus continua atemporal. De que nós hoje precisamos sermos os fiéis depositários do Evangelho, como a Igreja Católica foi um dia. Vamos lá. Então, nós estamos aqui no capítulo 10, que tem o subtítulo de A Missão dos 12. Os 12 apóstolos, aqueles homens escolhidos por Jesus para serem treinados por ele e receberem a missão de divulgar e disseminar, não é, o Evangelho após a sua partida. Paramos aqui no versículo 9, no 8, na verdade, hoje nós vamos começar aqui do 9, onde Jesus, vamos ver aqui, Mateus, não é? Ele elenca os apóstolos e no versículo 5, nós vamos só ler do 5 ao 8, para não ficar meio sem sentido, não é? Jesus enviou esses 12, para aquele, vamos dizer assim, para aquele treino, aproveitando que ele estava ali para fazer toda a parte de supervisão, não é? Então, no versículo 5, Jesus enviou esses 12 após prescrever-lhes. Então, quer dizer, o exercício só vem após a lição teórica. Então, ele prescreve, Jesus prescreve, dizendo: não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidade de samaritanos, ide de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então nós temos que, vamos ter foco, vamos fazer o trabalho em cima daqueles que são judeus, né? Porque o que receberia? O judeu que receberia a missão de divulgar aos não-judeus não era um desses 12, não era. Depois da crucificação, ele apareceria a Saulo, que virou Paulo, da estrada de Damasco, e esse sim recebeu a missão de divulgar o evangelho aos não-judeus, mas não os 12 apóstolos. A eles estava reservada a tarefa de divulgar entre os da casa de Israel. Indo proclamar, versículo 7, dizendo: e está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, diz aos apóstolos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimones. De graça recebestes, de graça dai. Então, é aí que terminamos na semana passada. Hoje, então, continua Jesus dizendo: não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para os vossos cintos, porque no cinto é que ficava pendurada a bolsa onde as moedas eram depositadas, certo?
Então, por isso é que ele faz referência ao cinto, porque no cinto ficava ali pendurada a bolsa das moedas. Então, não adquirais ouro. O que acontece? Havia um foco muito grande que deveria ser, um objetivo que deveria ser atingido: divulgar o evangelho. E se começa-se, até porque eles não eram ricos, e se começa a pensar na subsistência, isso começa a dividir a nossa atenção, não é? Nossa atenção fica dividida, nós sabemos bem disso. Nós temos que fazer isso, mas é a subsistência, e a subsistência, e a subsistência. Mas acontece que o homem põe, Deus dispõe. Tudo pertence a Deus. E é Ele que vai dizer quando, como, até onde nós temos ou não temos recursos materiais. Esses homens estão em missão, não é? Jesus, o governador do planeta, os está mandando de forma direta. Está dizendo para eles que eles tenham foco, que não percam o senso do objetivo que eles têm que cumprir. Podemos pensar, mas hoje em dia, não é? Hoje em dia, diante de algumas tarefas que não são tarefas do mundo, vamos chamar assim, não é? Tarefas de voluntariado, tarefas de ação no bem, onde dividimos o nosso tempo útil, não é? Com ações que sabemos ser importantes para o trabalho do bem na Terra. Sabemos. Podemos pensar, Senhor, será que o tempo que eu dedico aqui vai me fazer falta para as outras questões? É um pensamento justo? Sim, é um pensamento justo. Mas se estamos realmente desejosos de servir, se juntarmos a nossa vontade à conversa amorosa da prece, solicitando assistência do alto, para que possamos ser nós também instrumentos, será que o alto nos deixaria em situação constrangedora? E vamos pensar mais ainda. E se ficarmos em situação constrangedora? Será que foi isso que nos colocou em situação constrangedora? Será que se não estivéssemos fazendo isso, também não estaríamos passando por uma situação constrangedora? Será que não seria até mais? Porque não temos como saber, não é? Quando tomamos um caminho, nós não temos como saber como seria se tivéssemos tomado outro. Podemos ter uma ideia, mas jamais teremos certeza, não é? Está vendo? Eu tomei este caminho e por causa disso estou tendo esse problema. Melhor seria que eu não tivesse tomado esse caminho. Como podemos saber se melhor seria? Não é? Como podemos saber? Aí, uma fala dessa, diz totalmente quem é Jesus, não é? Como assim? Nós estamos nos oferecendo, estamos aqui de coração aberto e Jesus não quer saber? Mas foi esse mesmo que contou a história do samaritano que passou, né? E viu o homem caído, espancado, que largou, desceu, ajudou. Não faz sentido, não é? Não estaremos nunca fazendo em contrapartida, isso é importante. Mas é esse tipo de preocupação. Ninguém, sério, vai ficar rico com o evangelho, né? Tem até quem fique, mas não é sério. Esses aí a gente até lamenta por eles, que estão usando a palavra de Deus para enriquecer. Já houve outras histórias nos séculos passados? Quantas? Quem sabe nós mesmos, em outras histórias, não tivéssemos passado por esses desenganos.
Mas hoje, o que a gente quer trazer é, voltando à questão de sermos cristãos, ser cristão é seguir o Cristo. Seguir o Cristo não é fácil. Nós vamos ver. Isso é só o início. Não é fácil. Primeiro porque ele já está confrontando o nosso próprio instinto de sobrevivência. Está dizendo, não se preocupe não com o seu cinto, nem com ouro, nem com nada. Não se preocupe. Mas como é que eu não vou me preocupar? Ele não está dizendo que a gente não se ocupe. Ele está dizendo para a gente não se preocupar. Vamos fazer tudo o que nós pudermos fazer nesse sentido. Nunca, nunca, nada nos é pedido, nem nos será pedido, acima das nossas forças. Porque não faria sentido algum, não é? Então, e também é claro que nós temos que cumprir os nossos compromissos, porque os compromissos de Jesus também são os nossos compromissos junto à nossa família, não é mesmo? E junto a nós mesmos. Mas isso não exime outras tantas coisas que também podemos fazer. Ah, Cristina, mas o quê? Cada um de nós é que vai ter essa conversa com o seu coração e com o seu anjo guardião. Não é? Muitos de nós já podemos estar fazendo, talvez, tudo que podemos neste momento. E isso só quem pode dizer é a consciência de cada um. Ninguém pode falar do outro. Cada um só pode falar e ajuizar de si mesmo. No versículo 10 ele diz: nem alforge para o caminho. O alforge. O alforge é aquele recipiente, né? Aquele bolsa que leva a comida. Então, não se preocupa com dinheiro, também não se preocupa com comida. Continua, né? Ele é um mestre, vamos dizer assim, firme no que ele deseja e no que ele entende que os seus discípulos devem fazer. Nem alforje para o caminho, nem duas túnicas. Uma é justo, não é? Uma. Você está com frio, está com uma túnica. Para que duas? Não é? No caso aqui dos nossos apóstolos. Se fôssemos nós, íamos dizer, porque uma combina com a sandália de couro e a outra combina. É por isso que Jesus escolheu 11 homens, porque se fosse mulher ia ser problema. Assim, Senhor, mas não dá para botar um lencinho mais... Aí pronto. Não dá. Jesus é luz, mas com mulher. Né? Podia ser um pouco mais demorado. Brincadeira, né, gente? Até porque naquele tempo não tinha como ser mulher. Mulher era assim, tem o zero, depois do lado esquerdo tinha uma mulher. Então tudo foi como imagina se fosse a mulher ia entrar na casa para pregar, ia entrar na cidade para pregar. Não ia acontecer uma coisa dessa, né? Então continua aí aqui. Nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador é digno do seu alimento. Gente, vale a pena destacar isso, hein? O trabalhador é digno. Se nós estamos fazendo o que devemos estar fazendo, é digno, ou seja, é justo que a vida nos traga, não é assim? Lei de causa e efeito, não é lei de causa e efeito? Então, lei de causa e efeito, é justo.
O trabalhador é digno para o trabalho que fazemos. É justo que recebamos. Ah, mas tem quem trabalhe e passe por isso, por aquilo, por não. Ah, muito justo. Isso, e por que isso é justo? Porque este é um mundo de quê? De provas e expiações. Ora, se eu estou fazendo a minha parte e estou passando por dificuldades que eu não considero que são justas com o trabalho que eu realizo, o que a doutrina me diz? Eu devo estar passando por alguma expiação ou alguma prova que eu mesmo pedi para melhorar as minhas qualidades em termos de virtude. Isso diz-nos a lógica quando tudo está bem. Não é isso? Aí a gente diz, claro, faz todo sentido. Claro que faz. É óbvio. É óbvio. Agora, quando a chapa vai esquentando, aí é que é importante a gente ir lembrando. Peraí. Ai, Senhor, lembrando de dar graças. Jesus estava para ser entregue, crucificado, abandonado, negado, e estava dando graças. E olha que ele não estava nem em prova, nem em expiação. Ele abraçou uma tarefa que precisava ser feita. Ele, como governador, não delegou para ninguém. É comigo mesmo, deixa que eu vou lá e faço. Vai ser difícil? Melhor que seja difícil para mim. Mas isso é tão incrivelmente maravilhoso, não é? E a gente diz, que bom que foi ele que ele não delegou para ninguém, né? Que bom que foi ele que veio. E continua aqui agora no versículo 11. Atenção. Não está escrito atenção, foi eu que disse. Versículo 11. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, examinai quem nela é digno e permanecei ali até sairdes. Lembra que nós falamos? Vamos aproveitar do que Jesus diz para nós também, certo? Ele disse para os discípulos, que eram os apóstolos, não é? Mas em que isso poderia também servir para nós? Em qualquer situação que a gente entre, vamos examinar quem é digno. E vamos escolher, né? Vamos ser seletivos. A gente vai aprendendo isso com a idade, né? O jovem não sabe ser seletivo e muitas vezes entra em muitas frias, né? Muitas ciladas. Mas exatamente porque a gente já entrou em muita cilada, que a gente vai ficando mais perspicaz diante das situações. E vamos ficando com a idade, né? Costumamos dizer, vamos ficando mais seletivos. Não vamos logo agregando, vamos observar primeiro aqueles que consideramos, né, afins com os nossos ideais, propósitos, hábitos. Desses nós nos aproximamos. Desses nós criamos vínculos mais profundos. É justo? Ele diz. É justo. Examinai, assim, quem dela é digno e permanecei ali até sairdes. Então, vamos sempre buscar, né, essa vinculação durante a nossa encarnação nesse critério. Agora que estamos ficando, né, mais seletivos e cada vez mais vamos ficar mais, né, nesse sentido. No versículo 12 nós temos, ao entrardes na casa, assim, que eles vão escolher e vão se apresentar na casa. Aí serão acolhidos na casa. Ao entrardes na casa, saudai-a. Ou seja, isso é uma coisa de se abrir, não é? Então, você entrou, você já escolheu. Também a gente é assim, né? A gente não pode ficar sempre defensivo. A gente também tem que se abrir, não é? Então, já houve aquela pré-seleção e a gente se abre, é natural.
Ao entrardes na casa, saudai-a. E se a casa for digna, olha que interessante. Mas já não houve essa escolha antes? Vocês ouviram no versículo anterior, não é? Examinar aqui. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, examinai quem nela é digno, e permanecei ali antes de sairdes. Ao entrardes na casa, saudai-a. E se a casa for digna? Ora, mas a casa é digna se as pessoas que estão na casa são dignas, não é? A casa não é uma entidade. A casa é formada pelas pessoas que lá estão. E eles não escolheram as pessoas que estão lá? Mas eles estão chegando na cidade. Procuram saber, se informar, como nós, né? A gente não tem como conhecer profundamente alguém que está te conhecendo. Acabando de conhecer, a gente faz o quê? Aquele processo de aproximação. Pode acontecer da gente achar que é tudo muito bom e legal e depois que começar um relacionamento mais profundo, de amizade, não ser bem assim? O que vocês acham? Já aconteceu com vocês? Não é verdade? Então, nós temos várias fases. Vamos nos aproximar seletivamente, vamos nos abrir para nos relacionarmos, mas mesmo nesse segundo momento, também nós vamos percebendo se sim e se não. E é quando ele diz, ao entrardes na casa, saudai-a. E se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Ou seja, que bom, não é? Então vamos aprofundando cada vez mais e investindo emocionalmente, mentalmente, nessa nova situação. Porém, se não for digna, retorne vossa paz para vós. Então vejamos. Começamos, nos aproximamos, parece muito bom, parece muito legal, vamos, abrimos o coração e não é bem assim. Então, tudo aquilo que nós investimos não vai ser usado, não é? Não vai ser usado. Então, retorna para nós. Retorna para nós sem estar como água, sem estar tisnada, sem estar turva. Porque muitas vezes nesse processo ela pode retornar para nós turva. Turva pelo quê? Turva pela mágoa, turva pelo ressentimento, turva pelo rancor. Porque afinal, como fulano fez isso comigo? Porque afinal, mas eu não merecia isso. Isso não é digno, isso não é justo. Então, Jesus nos dá a orientação, a instrução. Nós nos abrimos, demos o que de melhor tínhamos. Se não houver essa troca saudável, vamos levar conosco a nossa paz. Paz e não perturbação. Porque paz tisnada de rancor, de ressentimento, de mágoa, isso não é mais paz, é. Isso é perturbação. Então é muito importante essa orientação de Jesus. Se, porém, não for digna, retorne vossa paz para vós. E se ninguém, pode acontecer, se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então, sacudir o pó dos vossos pés é a mesma coisa que buscar de volta a paz sem ela estar manchada ou contaminada. Sacudir o pó. O pó não é daquela situação? Eu não estou saindo da situação? Eu estou saindo e não vou levar nada. Não vou levar rancor, não vou levar ressentimento, não vou levar peso no meu coração. Vou desejar que todos sigam suas vidas com todas as bênçãos que Deus tiver para dar a eles. E vamos seguir a nossa vida. Então é isto, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés.
Nos lembrando aqui, às vezes, a casa que podemos sair, quantas vezes, não é? Quantas vezes? Pessoas se separam, não é? Pessoas se separam. E aí deixam de conviver na mesma casa. Aquela casa, ela é deixada. Vai-se para uma outra casa. E como é aquela. Infelizmente, não é? Até porque a maioria dos casamentos, segundo nos diz um dos mentores do André Luiz, do espírito André Luiz, numa de suas obras, não é? A maioria dos casamentos na Terra é de expiação. Poucos são os casamentos de almas afins. Antes não havia o divórcio, se havia, era muito mal visto pela sociedade, não é? Hoje em dia não, é uma coisa muito comum. Mas as separações se dão e, embora as pessoas se separem, mudem de casa, fica muito esse leva-se nem pó na sandália, levam-se sacolas de pó, né? Do relacionamento que acabou. Malas de pó. E lembra-se de tudo de ruim que aconteceu, porque é naquele dia. E é aquele peso, aquelas bolas de ferro que vão se arrastando. Então, quando Jesus ele traz essas orientações, no que ele nos ajuda? A continuarmos leves. A continuarmos leves. E leves nós subimos. Vamos pensar naquele balão de São João? Leves, aquece-se o ar do balão, não é? E o ar aquecido é mais leve. As suas moléculas, elas se afastam. Então, faz com que o balão suba. Então, quando Jesus nos diz para nós não carregarmos esse peso, ele nos ajuda a nos tornarmos mais leves ou nos mantermos na leveza e assim a nossa vibração pode subir e se tornar mais alta. Porque todos esses sentimentos e pensamentos, né, de mal-estar, de situação pesada, ressentida, deixam a vibração baixa, pesada. Tudo é muito, muito, muito mais difícil. E aí fica difícil, às vezes, a gente ter positividade, bom ânimo, carregando aquelas malas de pó do passado. Né? Mas que tanto você traz nessas malas? Pó. O que é o passado? O passado não é pó? O passado passou, não tem mais consistência. Ah, mas era isso, imaginemos lá, fulano me roubou tudo há 300 anos atrás. Roubou tudo o quê? Tudo que fulano te roubou é pó. Não existe mais. Não é? Então, ficam aqueles pesos sobre situações que não existem. E todas as situações que hoje nos pesam muito, daqui a 300 anos, o que serão? E é isso que está nos pesando agora? É isso que vai nos prender agora? Porque o que nós vamos levar daqui? Nada do que é material. Ai, mas ele me tirou isso, me tirou aquilo. Se ele tirou, primeiro, Deus deixou tirar, não foi? Deus deixou tirar. Posse da justiça, vamos dizer que a justiça dê ganho de causa ao outro. Lembramos aqui na ação de graças da página inicial, Emmanuel dizendo que muitas vezes as festas que festejam, me perdoe, festas que comemoram ganhos na justiça, por exemplo, dos homens, tem em contrapartida, muitas vezes, pessoas que choram nas sombras. Essas pessoas que choram nas sombras, muitas vezes podem ser aquelas que estão corretas, não é certo? Porque muitas vezes a justiça dá ganho de causa a quem não merece. A justiça dos homens. E aqueles que não merecem e que têm ganho de causa, festejam. E aqueles que perdem as causas, choram nas sombras. E muitas vezes podem se sentir injustiçados.
mas tudo está no contexto da justiça divina. E se hoje a pessoa recorreu e no último instância ainda perdeu, alguma coisa tem ali para ser aprendida ou resgatada. E se nós vivemos isso com ação de graças, lembrando Jesus antes da crucificação, o que pode advir daí? Porque se nós resgatamos e fizermos o que era o melhor a ser feito, depois já não tem mais nada, não é? Depois nós já estamos aptos a quê? A receber as bênçãos. Porque Deus é tão Pai, é tão amoroso, que Ele sempre está pronto a nos exaltar. Mas Ele não vai fazer isso se nós não tivermos aprendido as nossas lições. Mas, para isso, nós não podemos esquecer que se nós não somos só cristãos, nós que aqui estamos, nós não somos só cristãos. Nós somos cristãos espíritas. Nós não somos espíritas cristãos, porque daria a se entender que existem espíritas que não são cristãos, não é verdade? Todos os espíritas são cristãos. A terceira obra da doutrina espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, por favor, não me digam que o Espiritismo não é cristão. Então, nós somos cristãos espíritas, porque existem muitos cristãos que não são espíritas. Tem os cristãos católicos, os protestantes. Nós somos os cristãos espíritas. E sendo assim, não só nós temos as luzes do Evangelho, como nós temos as luzes do Evangelho recebendo o prisma, a perspectiva que nos oferece a doutrina espírita. O ângulo de entendimento que nos favorece enormemente a compreensão do que o Evangelho nos traz. Muito bem. Continuando. No versículo 14. Já vimos o 14. Vamos ao 15. Amém. Amém. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E Sodoma e Gomorra, vamos lá no Antigo Testamento, foram duas cidades que foram arrasadas pela ira divina por serem dissolutas, não é? Por serem totalmente tomadas pelo pecado, não é? E aquela situação. Então, mas acontece que Sodoma e Gomorra não tiveram nenhum trabalho de evangelização. Ninguém bateu na porta dos cidadãos de Sodoma e Gomorra para evangelizar. Então, essas cidades, aqui só, claro que Jesus traz aqui uma figura, não é? Para a gente entender que aqueles que não tiveram esses recursos serão menos cobrados do que aqueles que tiveram a oportunidade na porta e fecharam a porta na cara da oportunidade. Então, aí nós temos os atenuantes da lei e os agravantes da lei. Né? Quem não recebeu a oportunidade tem um atenuante diante do erro. Mas quem recebeu a oportunidade e recusou, tem então um agravante. E é isso que ele destaca aqui no versículo 15. No versículo 16 ele diz: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Bom, quando ele diz isso, a gente já fica assim, meio assim, mas aí eu não sei, né? É bom ser ovelha no meio de lobo? Eu tô achando meio... Ele está dizendo que está praticamente nos mandando para o matadouro, não é? Se você botar uma ovelha
no meio dos lobos, isso não me parece uma coisa assim muito equilibrada de forças, né? Mas não vamos esquecer que esses lobos podem muito aqui, na materialidade. Eles são os lobos da matéria, mas nós somos ovelhas do pastor divino. Então, o que aparentemente parece injusto, desproporcional, ele vai dizer depois o seguinte: sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Quer dizer, ele lança a mão de 4 animais aqui. De 4 animais no mesmo versículo. Temos 4 animais. Temos as ovelhas e os lobos. E depois ele fala que essas ovelhas precisam ter 2 características importantes. Uma fornecida pela serpente, tão mal vista, não é? Depois que ela entregou a maçã para Eva, a pobre da serpente caiu no fosso e ninguém mais deu crédito para a serpente, mas Jesus a resgata. Jesus resgata a serpente e diz que nós sejamos, palavra exata, não quero usar uma parecida não, prudentes. Ele fala da palavra prudência. Das serpentes. E como as pombas, ele diz para sermos inocentes. Tem outras traduções que falam manso, né? Manso, prudente, inocente. Inocente. Vamos usar as palavras dessa tradução. Prudente como a serpente, inocente como as pombas. Essa é a fórmula para lidar com os lobos. E neste final de tempo, de mundo de provas e expiações, os lobos todos estão sendo retirados de suas tocas. Muitos lobos estão recebendo as últimas oportunidades reencarnatórias, para que escolham se assim querem ficar ou se, enfim, se permitem mudar. Mas é um momento onde temos muitos lobos. Muitos lobos. Mas temos... Por que Deus permite, mais do que em qualquer outra época, tantos lobos? Porque mais do que em qualquer outra época, as ovelhas estão prontas, treinadas, aptas para lidar com os mais difíceis lobos. Isso não quer dizer que vamos conseguir. Porque para conseguir, precisamos disto aqui. Sermos mansos, inocentes, como as pombas, mas prudentes, como as serpentes. Portanto, os lobos vão tentar nos fazer agir como lobos. Vamos atentar a isto. Os lobos vão tentar nos fazer agir como lobos. E isso não vai nos ajudar. Eles vão nos provocar. Mantenhamos-nos calmos, serenos, confiantes. Porque o Senhor está à nossa frente. Ele é o nosso escudo, ele é a nossa lança, ele é a nossa luz. Então, temos aqui ovelhas, e não são ovelhas versus lobos, porque em nenhum momento nós vamos travar nenhum tipo de confronto ou combate com os lobos. Mas eles vão tentar nos colocar no combate. Nós ficaremos
na visão terrena, nas cordas. Vocês conhecem o ringue de boxe? Conhecem o ringue de boxe? Imagina a ovelha sentada na cadeirinha do canto da esquina do ringue e o lobo no meio do ringue dizendo, chamando a ovelhinha, e a ovelhinha lá. A gente poderia pensar que ela estaria tomando um suco? Não, a ovelhinha não é boba. A ovelhinha está em prece. A ovelhinha está em prece. Porque ela sabe que ela é sombra ainda. E ela precisa de luz. Para que ela não vire lobo. Ora, nós somos ovelhinhas, mas até anteontem a gente era lobo. Ou não? Era assim. Mas aí a gente escolheu seguir o pastor. E a gente foi mudando. Virou ovelhinha. Mas o lobo sabe que a gente tem parte de lobo. E fica lá tentando aguçar, né, despertar esse nosso lado. E nós fomos lobo muito mais tempo do que hoje somos ovelha. Então, por isso que Jesus fala para a gente vigiar e orar para não cair em tentação. Vigia e ora para não virar lobo de novo. Porque a gente tem que se manter como ovelha. É difícil, porque muitas vezes para onde vai a ovelha? Para o abate. Não vai? Para onde foi Jesus? Depois que ele lançou graças e distribuiu o cálice para os apóstolos. E olha que ele era o pastor das ovelhas. E ele foi para o abate. Mas é um abate na matéria. É isso que a gente não pode esquecer. Isso não quer dizer que seguir Jesus seja isso. Mas se for, aquela história, e se em algum momento eu for chamado ao testemunho e perder um ente querido numa situação difícil. Hoje aqui em Portugal, um cantor muito famoso perdeu sua filha de 21 anos num acidente de automóvel. O país está todo consternado. É um momento difícil, não é? É um momento em que somos confrontados com isto. Mantemos-nos como ovelhas, porque às vezes são situações que não pensamos que podem nos colocar em risco. Os sinos da igreja estão tocando, lembrando que são 6 horas. Então, é o momento de terminarmos. Vamos terminar aqui no versículo 16, que termina também essa passagem da missão dos 12. Ok? Na semana que vem começa a parte que fala das perseguições, vejamos. Só para a gente não perder o ritmo, tá bom? Para não perdermos o ritmo. Estamos no mês do Natal, mas o Natal foi o início dessa grande missão. Que no início chegou como festa, foi festa na terra. E ao final, quando ele partiu, foi festa nos céus. Não é? Mas onde Jesus está, é festa. Vamos trazer Jesus todos os meses do ano, para que a nossa vida esteja sempre em festa. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelo seu Natal em nossas vidas. Que as tuas bênçãos, Jesus, possam estar sempre, sempre sob nossas atenções. Que estejamos vigilantes, que estejamos como a pomba e a serpente diante das provocações do mal que ainda existem em nós. Que as tuas bênçãos estejam com todos nós, Senhor Jesus, e entre todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus.
É isso, queridos amigos. Eu vou terminar agora a gravação. Eu escrevi ali, gravação iniciada? Como assim ela é iniciada, amiga? Eu não estava gravando? Não sei. Ansiosa aqui. Vamos parar aqui. Parar a gravação.